Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê, professor de Geografia de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, tendo como título Regiões Geoeconômica, o Norte e o Sul. Este conteúdo é um conteúdo que já foi dado através de live na semana passada, na plataforma do Google Meet. Hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo, que é o conteúdo do capítulo 6, página 116 do livro didático de vocês. Lembrando que essa primeira parte sobre o Norte e o Sul, países ricos e países pobres, já foi dada em live e hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo, certo? Para a gente relembrar o que foi dado na aula passada, nós vimos que o mundo ele é dividido em países pobres e países ricos, certo? E que essa nomenclatura ela é dada de acordo com o histórico de desenvolvimento dos países no mundo, certo? Lembrando que, o que, é que a gente já sabe? Nós sabemos que o mundo, fisicamente, ele é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Tendo a linha do Equador, esta linha aqui, ó, que divide o mundo. Linha do Equador para baixo, hemisfério sul, linha do Equador para cima, hemisfério norte. Como forma de localização, o Brasil está aqui. Só que isto é uma divisão física, uma divisão que é levada a apenas características físicas, ou seja, as características naturais. Quando eu me refiro a países ricos e países pobres, eu estou me referindo a um aspecto mais humano, mais social, que no caso é o aspecto econômico, certo? Portanto, uma nova linha, ela é passada sem se levar em conta essas características físicas. Ou seja, a linha do Equador, ela deixa de existir neste caso e passa uma linha que ela na verdade ela não é reta. É uma linha que vai dividir o mundo em países ricos e países pobres, sendo os países de cor rosa, né, como países ditos pobres ou subdesenvolvidos, também chamados de países do sul. Enquanto que esses países que estão desta linha para cima, né, chamados países do norte, são chamados como países desenvolvidos. Exemplos para vocês. Nós temos aqui a América do Sul, como uma parte do continente americano sendo subdesenvolvida, enquanto que a América do Norte, ou América anglo-saxônica, né, e aí pega Estados Unidos, Canadá, a gente já tem uma América mais desenvolvida, enquanto que a Europa, né, Rússia, a gente já tem características de países desenvolvidos, sendo que a Rússia é bem singular, ela ainda se encontra como um país subdesenvolvido, apesar de estar dentro dessa característica de países do norte. E aqui a gente tem a Austrália, Nova Zelândia, né, e alguns países da Oceania. O restante do mundo a gente tem como países subdesenvolvidos. E a gente tem o continente africano, né? A gente tem aqui alguns países da Ásia, beleza? Tudo isso foi visto em aulas anteriores. Mas, para resumir, o que foi visto em aulas anteriores, o mundo, hoje em dia, ele pode ser dividido em características físicas, sendo hemisfério norte ou hemisfério sul, mas também ele pode ser dividido em características mais sociais, no caso, características econômicas, sendo estas características que vocês estão vendo aqui no mapa. Ó. E aí a gente tem essa característica como a economia dividindo o mundo, sendo esses países que estão em rosa como países subdesenvolvidos e os países que estão aqui em amarelo como países desenvolvidos, certo? E aqui a gente tem essa linha que divide os países do norte com os países do sul, levando em consideração as características econômicas, não esqueçam disso. Beleza? E aí, como é que é medido isso, né? Como é que se mede esse desenvolvimento de um país? Como é que se chega à conclusão de que um país ele é subdesenvolvido ou ele é um país desenvolvido? Como é que se chega à conclusão de que ele é um país pobre ou um país rico, né? São levados diversos indicadores que faz parte dessa aula de hoje, beleza? Antes da gente entender como é que é dividido, né, como é que é medido, na verdade, o desenvolvimento desse país, vale levar em consideração que são levadas duas coisas para se ter essa divisão, que são os desenvolvimentos econômicos e os desenvolvimentos sociais. Lembrando que esses tipos de desenvolvimentos, eles são diferentes. Como assim? O desenvolvimento econômico, ele é totalmente diferente do desenvolvimento social. Como assim, professor, diferente? Aqui, por exemplo, um tipo de desenvolvimento econômico, eu posso citar o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto leva em consideração apenas os aspectos econômicos de um país, não leva em consideração nada do aspecto social, enquanto que esse desenvolvimento social ou humano leva em consideração as características culturais, ou seja, vai levar as características da sociedade, como, por exemplo, a saúde, a educação, enfim, a saúde e a educação, podemos dizer assim como um exemplo.
Enquanto que esse desenvolvimento econômico não, vai levar em consideração apenas as características econômicas, não vai levar em consideração essas características mais humanas, mais sociais, como a escolaridade, a saúde, né? Outro tipo de desenvolvimento social, o tipo de desigualdade que se tem no país, né? A distribuição social de renda, enfim, tem diversos outros indicadores que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Só, pessoal, que apesar de haver uma diferença entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, como a gente acabou de ver, são desenvolvimentos diferentes, apesar de serem diferentes, um está para o outro. Como assim? Para que se tenha um desenvolvimento social de um país, é preciso ter um desenvolvimento econômico antes, certo? Um país ele precisa ser desenvolvido economicamente para se ter uma saúde boa, para se ter uma educação boa. Então, apesar desses desenvolvimentos serem diferentes, um está para o outro, um complementa o outro. Beleza? Exemplos de desenvolvimento econômico. Nós temos o Produto Interno Bruto, que é o PIB, nós vamos ver as características desse PIB, né, o que é esse PIB. Nós temos a renda per capita também, que é parecido com o PIB, mas é diferente, certo? Os dois são desenvolvimentos econômicos de um país. Faz parte dessas características de desenvolvimentos econômicos. Enquanto que desenvolvimento social, como eu falei anteriormente, são desenvolvimentos da sociedade, né? Exemplos de desenvolvimento social, nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos ver nas próximas aulas. Nós temos, por exemplo, um desenvolvimento social que usa a escolaridade, né, a educação como uma função. Nós temos a saúde, certo? Tudo isso faz parte desse desenvolvimento social, que são coisas diferentes desse desenvolvimento econômico aqui, apesar de estarem relacionados, apesar de um estar para o outro. Portanto, nós vimos aqui que há diferença, né, entre esses dois desenvolvimentos, e agora nós vamos ver os indicadores econômicos que faz parte desse desenvolvimento econômico. No caso, nós vamos começar com o PIB, né? O que é o PIB? Como vocês viram anteriormente, PIB significa Produto Interno Bruto. É o valor de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano. Podendo pegar também um semestre, um mês, certo? Mas geralmente é a soma de todos os bens e serviços, nós já vimos o que são bens e o que são serviços, produzidos no país, certo? Esse é o PIB geral, sendo que existe o PIB, por exemplo, de um estado, o PIB de uma cidade, mas no geral o PIB ele é medido através de um país. Por exemplo, a gente compara o PIB do Brasil com o PIB dos Estados Unidos, certo? É o valor de tudo que foi vendido, tanto nos bens e serviços, somado, e aí a gente vê quanto foi que o país ele faturou no ano, certo? Exemplo, nós podemos utilizar o PIB numa escala mais nacional, aqui a gente está utilizando o PIB brasileiro, né, na economia mundial, utilizando como referência apenas o PIB do Brasil, e aí a gente consegue ver, né, que existiu uma evolução durante a história do PIB do Brasil, sendo na década de 80, né, 80, 90 o maior auge, né, o maior pico do Brasil, caindo e subindo em alguns momentos até chegar hoje, né, a gente tem um PIB hoje relativamente bom, é um dos maiores PIBs do mundo, sendo que o PIB ele diz referente aos indicadores econômicos. Lembrando que o Brasil ele é cheio de problemas, né? Cheio de problemas em relação à saúde, à educação, o que tem a dizer de que esses indicadores econômicos não vai dizer se um país ele é desenvolvido ou subdesenvolvido, apesar de estar relacionado com isso, certo? Outro tipo de exemplo, nós podemos utilizar o PIB como uma escala já mundial. E aí a gente tem as 3 maiores economias do mundo, ó, o Brasil chegando bem aqui, ó, né? Lembrando que a primeira está entre os Estados Unidos e a disputa está entre os Estados Unidos e a China. Lembrando que possivelmente a China passa os Estados Unidos em alguns anos, né? Nessa economia, de acordo com a produção que se tem hoje. E aí, ó, exemplo para vocês novamente. O Brasil, ele é um dos maiores PIBs do mundo. Inclusive, chega a ser maior do que muitos PIBs europeus, como Portugal. Mas o Brasil ele ainda é muito subdesenvolvido, ele é um país emergente, na verdade, né? Ele é um país que ele é muito desigual. Por quê? Porque se a gente for considerar somente este indicador econômico como referência, não é bom. A gente precisa utilizar esse indicador, claro, mas outros indicadores, principalmente indicadores sociais. Lembrando que esse indicador, o PIB, é apenas um indicador econômico, certo? É economia. Exemplo do Brasil, né? O Brasil ele é um país que produz muito. Só que essa produção não está na mão de muitas pessoas. A produção do Brasil, ela vai para a mão de poucas pessoas. E aí que está o problema do Brasil. O problema do Brasil está na desigualdade. Enquanto que muitas pessoas têm pouca coisa, poucas pessoas têm muita coisa. E aí a maioria desse dinheiro está na mão de poucas pessoas, certo?
E aí a gente também tem exemplos de PIBs em uma escala nacional, mas pegando por estado, né? E aí, se você for ver, quanto mais destacado for a cor neste mapa do Brasil, maior vai ser a concentração de PIB. Onde é que está este maior PIB do Brasil? Na região Sudeste, especificamente em São Paulo, ó, certo? Ceará aqui, ó, tem uma certa quantidade, né? Mas a concentração mesmo, o maior PIB do Brasil está em São Paulo, como se espera. Outro tipo de indicador econômico, nós vimos o indicador econômico aqui sobre o produto interno bruto, mas existe outro tipo de indicador econômico que é a renda per capita. O que é essa renda per capita? Diferentemente do PIB, a renda per capita ela vai dividir toda a renda nacional, apenas a renda nacional, pelo número de habitantes de um país ou região. Como assim? Vai haver uma divisão. Eu vou pegar a quantidade de dinheiro que o país ele arrecadou no ano e vou dividir pelo número de habitantes. E aí vai dar uma média, essa média vai ser considerada como renda per capita, certo? E aí, se a gente for comparar, lembrando que esta imagem ela está no livro de vocês, na página 119. Se a gente for comparar aqui, ó, o maior PIB do mundo é os Estados Unidos, certo? Dividindo este PIB aqui com a sua população, a renda per capita do Brasil, dos Estados Unidos, perdão, vai ser de 59 mil. Ou seja, de uma maneira bem superficial, bem geral, é como se cada pessoa nos Estados Unidos recebesse esse salário aqui, 59 mil. Só que a gente sabe que não é assim que acontecem as coisas. Lembrando que existem pessoas que ganham um salário mínimo e tem pessoas que ganham 1 bilhão de dólares, certo? Então essa divisão é uma divisão superficial. Só que essa divisão tem como a gente ver o nível de desigualdade de um país, né? Exemplo aqui para vocês, ó. Qual é o maior PIB do mundo? O maior PIB aqui desta tabela? Estados Unidos, de longe, né? Sendo que desta tabela aqui do norte geoeconômico, desta tabela como um todo, qual é a maior renda per capita do mundo? A gente tem a Noruega, com 60 mil reais por pessoas. Lembrando que o PIB da Noruega, ó, ele é bem baixinho comparado a outros países, como por exemplo a Alemanha, como até mesmo os Estados Unidos, né? Ele é um PIB relativamente baixo. Só que apesar desse PIB ele não ser tão alto como nos Estados Unidos, lá não tem muita gente. Então esse PIB, dividindo para as pessoas, dá este valor. O que indica que a Noruega é um país muito bom de se viver, né? E realmente é um dos melhores países do mundo para se morar. Porque a desigualdade lá não é tão grande, certo? O Brasil, por exemplo, fazendo essa divisão do PIB do Brasil com o número de habitantes do Brasil, a gente chega a esse valor, 8.920,76 centavos dólares por pessoa. Se isso realmente fosse aplicado, né, no caso, se não fosse levado em consideração essa superficialidade, seria muito bom, né, cada pessoa ganhar esses 8 mil, quase 9 mil dólares. Mas não é assim que acontece, né? A renda per capita do Brasil tem essa renda per capita, é uma renda per capita média, certo? Não é tão baixa, mas é uma renda per capita média. Mas que a gente sabe que a maioria desse dinheiro, né, desse PIB, está na mão de poucas pessoas, enquanto que a maioria das pessoas, a maioria da população brasileira ganha um salário mínimo ou menos. Certo, pessoal? E para a gente finalizar e para a gente entender melhor isso, né, como é que funciona esse PIB junto com essa renda per capita. Vamos lá. Imagina que a gente tem duas famílias, essa família aqui azul e essa família aqui vermelha. Esta família aqui azul, ela ganha 9 mil reais por mês, certo? É uma família que, juntando o dinheiro de todo mundo, dá 9 mil. Enquanto que esta família aqui de vermelho, juntando o dinheiro de todo mundo, eles conseguem apurar 6 mil reais. Se a gente fosse pegar aqui ao pé da letra, essa família aqui, ela vive mais, ela vive melhor porque ela ganha 9 mil reais, enquanto que essa aqui só ganha 6, certo? Só que tem um detalhe, desses 9 mil reais, foi juntado de 12 pessoas, enquanto que desses 6 mil, apenas de 2 pessoas, ou seja, cada um ganhou 3 mil reais. Enquanto que aqui não, certo? E aí, por exemplo, para uma família sobreviver, ela vai precisar fazer o quê? Pagar aluguel, se tiver casa própria, né? Mas precisa pagar luz, energia, comida, né? Remédio, roupa. Dividindo esse valor para esse tanto de pessoas, essa família aqui vai viver bem pior do que essa, né? Essa família aqui vai viver muito bem, enquanto que essa aqui vai viver mais ou menos, né? O que significa que o valor, ele não importa, como a gente viu aqui. Ele até importa, mas não importa tanto. O que vai importar vai ser essa divisão, certo? Como a gente viu aqui, ó, os Estados Unidos ele acaba passando da Noruega e muito no sentido do PIB. O PIB dos Estados Unidos chega a ser trilhões de dólares, enquanto que da Noruega não. Só que a Noruega tem menos pessoas do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muita gente. Então, dividir esse valor para muita gente, o PIB vai dar esse valor, enquanto que na Noruega não, certo? Então, o que é que vale aqui? O que é que prevalece? O que prevalece é a divisão.
Que divisão é essa? A divisão do número de habitantes, na verdade, o número, a quantidade de vendas de um país, né, a renda nacional de um país, com o número de habitantes, dividindo para dar uma renda per capita, certo? Lembrando que esses dois indicadores sociais, renda per capita e PIB, são indicadores econômicos, certo? Sociais, mas econômicos, que diz respeito apenas à economia. Na próxima aula, nós vamos ver os indicadores sociais, que diz respeito a este lado mais humano. E aí a gente tem a escolaridade, a gente tem a saúde, a gente tem a divisão social, né? A distribuição social de renda, certo, pessoal? São mortalidade infantil, expectativa de vida, que são coisas que nós vamos ver na próxima aula, beleza? A aula de hoje é essa, espero que vocês tenham entendido. Havendo dúvida, é só me consultar, beleza? Valeu, pessoal!